Efésios 2, dos versos 1 ao 7. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Vamos ler o 8 aqui também. Pois pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Esse texto, ele, como o título aqui fala Nova Vida em Cristo, né? Na versão da NVI, ele fala da nova vida em Cristo, mas como tema desse vídeo eu procurei trazer enfoques diferentes que existem nesse texto, entrelinhas e, né, segredos que a gente pode extrair daqui, que vai gerar para nós revelação, e revelação gera para você permissão. Quando você tem revelação em relação a algo, você ganha acesso a esse algo ou a esse território onde essa verdade está estabelecida. Então, se você quer avançar na sua vida em todos os territórios, seja espiritual, mental, físico, você precisa de revelação. Você precisa enxergar o que está no mais profundo daquela verdade. E esse texto ele tem alguns enfoques que são importantes, porque se você observar aqui especificamente, né, no versículo 3, que é justamente o tema que eu trago para esse vídeo, né, é dito que antes todos também vivíamos como ele, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e pensamentos dela. Ou seja, o texto está dizendo que em nós existe uma natureza pecaminosa que te herdou da queda e que gerou um efeito hereditário, né? Essa natureza pecaminosa ela gera um processo mental e um processo de desejos, de vontades, de impulsos. E o mais interessante é que antes, no versículo 3, é dito, no versículo 2, na verdade, né? É dito que, né, no 1 é falado sobre a morte e as transgressões dos nossos pecados, a condição de morte e transgressão. Mas no versículo 2 é interessante que é colocada essa questão do príncipe do poder do ar. O espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, esse desejo e pensamento que vem dessa natureza pecaminosa se torna um recipiente, se torna como se fosse uma manifestação, né? Um recipiente e manifestação de uma atuação de uma entidade que aqui no texto Paulo chama de príncipe do poder do ar. Ou seja, um espírito que atua nos filhos da desobediência, mas que ele atua numa dimensão aérea, numa dimensão etérea, numa dimensão atmosférica, né? E se você observar, o grande problema que a gente vive hoje no mundo é em relação à incapacidade que as pessoas têm no que diz respeito a ter autocontrole
domínio próprio sobre os próprios pensamentos e vontades, né? E às vezes isso é colocado como meramente uma questão de você precisa ter disciplina, você precisa ter mindset, você precisa ter um modelo mental XYZ. E o que o texto está dizendo é que, na verdade, essa guerra em relação ao aprisionamento no que diz respeito à satisfação dos desejos, né, e dos pensamentos, essa luta que as pessoas têm em relação a ter controle e poder sobre a própria natureza, diz respeito aqui a uma guerra espiritual que tem uma forte influência desse ser, dessa entidade aqui, do príncipe do poder do ar. Que nós sabemos quem é, mas aqui eu quero focar em Cristo. O que Cristo nos dá como poder, como autoridade para vencer essa vida controlada por pensamentos e impulsos, que são influenciados por forças malignas que estão além da nossa percepção, muitas das vezes. Qual é o poder, a autoridade e a solução que essa nova vida em Cristo nos dá? O texto aqui diz claramente que Deus nos deu vida em Cristo quando ainda estávamos mortos, fomos salvos pela graça, e agora que vem a chave aqui. Chave abre porta ou tranca também, né? Às vezes a gente sempre precisa de uma porta aberta na nossa vida, de portas abertas. A gente precisa de chave para abrir essas portas. Mas às vezes a gente precisa trancar também certas portas e colocar fim em certos processos. Como é que a gente vence esse príncipe do poder do ar e essa escravidão da nossa natureza pecaminosa, presa à realização de desejos, vontades e sendo controlado pelos nossos pensamentos, sendo controlado perdendo, né, a guerra psicológica, perdendo, né, sofrendo mentalmente, o que desencadeia sofrimento na vida. Como é que se vence isso? E aqui no versículo 6 é dito que Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse verso 6, ele está dizendo sobre um novo posicionamento que você tem no momento em que você identifica a tua identidade com Cristo. Ele te assenta no lugar mais alto. O seu corpo, na sua experiência humana, ele está posicionado aqui, mas espiritualmente você está posicionado no lugar mais alto. Se você não estiver posicionado no lugar mais alto, que é Cristo, assentado nas regiões celestiais em Cristo, essa pressão atmosférica do príncipe das potestades do ar tem influência sobre você, sobre a sua mente, sobre as suas vontades. Você está debaixo de uma atmosfera do qual você sozinho não tem poder para lutar contra isso. Você nem tem poder para lutar sozinho contra os teus próprios impulsos e vontades e processos mentais destrutivos, assim como você sozinho não tem força para lutar contra essa rede que tem como objetivo aprisionar essa máfia invisível, que tem como objetivo aprisionar a humanidade para sugar a força vital, para roubar a alma da humanidade e manter a humanidade sob escravidão mental, sob escravidão dos desejos. Sozinho ou numa posição de desvantagem, você não tem poder sobre essas forças que operam na sua própria natureza e em dimensões espirituais, que ele usa o termo poder do ar aqui, mas que a gente pode entender como uma dimensão, uma outra dimensão espiritual que tem forte influência sobre a nossa mente, sobre a nossa biologia até. Sozinho você não tem poder contra isso. Só que no verso 6,
a chave é revelada. Cristo não diz respeito, é uma coisa que eu repito sempre aqui: Cristo não diz respeito à religião. Ele diz respeito à autoridade, a quem tem toda a autoridade nos céus, na terra e em todas as dimensões. É sobre isso. E toda a família de Deus está unida em Cristo. Para quê? Para vencer essa conspiração invisível, dessa máfia invisível que Paulo revela aqui como uma força controlada por esse príncipe do poder do ar, que tem como objetivo aprisionar a humanidade e manter a extração de força vital, roubando a alma das pessoas. No versículo 6, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, a ressurreição de Cristo é a prova da vitória contra todas as forças da morte, que hoje operam em vida também. Todos os tipos de pensamento, de processos mentais destrutivos, toda a escravidão a desejos e a impulsos é a operação da morte. É a operação da força da morte. A ressurreição é a prova da vitória sobre essas forças. E você não precisa vencer isso por conta própria, tentar vencer isso sozinho. Ao colocar sua fé em Cristo, você tem acesso, autorização para ir para uma dimensão acima dessa influência do príncipe do poder do ar e da própria influência da sua mente e da sua natureza pecaminosa, para vencer e adquirir e recuperar o domínio próprio a partir de Cristo. Isso não tem nada a ver com o fato de eu devo ir procurar um médico, um psicólogo ou não. Eu não estou falando aqui de saúde mental no nível daquilo que pode ser resolvido clinicamente. Foi o que eu falei no início. Quando as pessoas no mundo atual, no cenário atual, falam sobre guerra psicológica, sobre conflito psicológico, sobre problemas mentais, elas simplesmente falam a partir apenas do ponto de vista, às vezes, humano e clínico. Aqui eu estou trazendo uma outra dimensão dessa batalha. Ao mesmo tempo, como eu falei no versículo 6, Paulo fala sobre o que realmente significa você ter a fé em Cristo. Significa você ter autoridade, governo e poder sobre diversas coisas nas quais você se sente ameaçado hoje. É você descobrir em Cristo que você tem autorização para exercer autoridade sobre sua própria mente, sobre sua própria emoção, sobre seu próprio corpo. É isso que está sendo dito aqui. Por você mudar seu posicionamento, por estar em Cristo, posicionado em regiões celestiais, você não depende de nenhuma entidade ou estar debaixo de nenhuma entidade que te aprisiona. Você não precisa. Existe uma saída, existe uma fuga dessa matrix. E essa fuga é Cristo. Então, se autorize no que diz respeito a você ter a atitude de querer se libertar de processos destrutivos que afetam sua mente, que afetam suas compulsões. Se autorize a querer essa liberdade, a realmente ter a fé e a crença de que você merece a liberdade, porque de fato essa liberdade está disponível em Cristo. E a partir dessa conexão com Cristo, as demais coisas que você precisar fazer em outras instâncias vão ser acrescentadas, mas o mais importante é você entender onde essa batalha começa. O próprio Albert Einstein, o cientista, fala que você não resolve um problema no nível do problema, você tem que ir para um nível acima do problema, você tem que conseguir olhar o problema de cima. E é exatamente isso que Deus fez quando Ele nos ressuscita e nos assenta em regiões celestiais em Cristo Jesus, nos dando a autoridade de enxergar melhor
enxergar de cima e exercer autoridade sobre aquelas coisas das quais, quando a gente estava abaixo delas, a gente estava sobre servidão e escravidão. Então esse texto fala sobre liberdade. Esse texto fala sobre autoridade. Esse texto fala sobre um novo posicionamento que você tem em Cristo, em contraste ao que acontece aqui do versículo 1 ao 3, onde vivíamos de acordo com o padrão desse mundo, controlado por essa entidade que controla essa atmosfera espiritual, que controla os filhos da desobediência, que são todos aqueles que se opõem a Deus, e muitos estão até mesmo dentro da religião. A desobediência não diz respeito a ser religioso ou não, diz respeito a se você entende, reconhece e coloca Deus em primeiro lugar, você entende que essa é a ordem de prioridade ou não. O sistema religioso, eu diria que é um dos primeiros a estarem debaixo de uma desobediência hoje, porque eles valorizam muito mais o sacrifício do que a obediência. Valorizam muito mais o culto do que a compaixão. Valorizam muito mais a performance do que realmente você manifestar o fruto do Espírito, a paz, o amor, a alegria, a paciência, a bondade, a amabilidade, a mansidão, o domínio próprio. Se valoriza muito mais a aparência do que uma demonstração real dos frutos, do fruto do Espírito. Então existe uma atmosfera onde nossa mente é controlada e nossos impulsos nos controlam. E o contraste disso é essa nova vida em Cristo, onde a gente é ressuscitado com Cristo por meio da intervenção divina e a gente se assenta numa posição mais alta. Por quê? Você não resolve o problema no nível do problema. Você é elevado a um nível de autoridade e agora você pode lidar com seus problemas de cima para baixo, em Cristo. É sobre isso o Evangelho. Se ninguém te falou, eu estou te avisando, é sobre isso. A salvação da nossa alma diz respeito a uma reversão do efeito da queda, a ressurreição em Cristo, a adoção, onde a gente recebe o poder de ser feito filho de Deus. E uma vez que nós nos tornamos filhos de Deus e a imagem, semelhança de Deus de fato, na pessoa de Cristo, a gente se torna um espírito vivificante e a gente tem poder sobre a mente e sobre a nossa própria biologia pelo espírito. E a gente não precisa viver como escravo da nossa mente, da nossa biologia e da atmosfera que controla esse mundo. Essa é a mensagem de hoje. Busque essa verdade, busque profundamente entender isso, ativar esse conhecimento, porque o conhecimento que você tem te transforma. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até a próxima.